Tarso, você coloca como um padrão histórico a impossibilidade momentânea desse tipo de mobilização social que permitisse um governo mais enxuto e pressão de fora para dentro sobre o parlamento. O neofascismo revela a capacidade de fazer isso mais do que a esquerda? Tem revelado aqui no Brasil nesse momento, porque tem mais meios, mais dinheiro e grandes think tanks internacionais de formação da opinião que invadiram a vida política. Será que também eles não têm uma vontade política no seu comando superior ao da esquerda para fazer isso? A vontade do fascismo não existe sem financiamento. Você sabe disso tão bem como eu. Basta olhar o que foram as SA, o que foram, né, os fácios de combatimento, são todas organizações financiadas, pagas pela grande burguesia, pagas pelos velhos da van, né, desses países e outros, né, e outros capitalistas que mantêm esse movimento de maneira acelerada. Porque ninguém vai para a rua eternamente e fica na rua para defender os seus valores. As pessoas cansam. Os momentos românticos dos processos revolucionários esgotam as pessoas. E só as pessoas respondem aos governos, respondem aos partidos, se esses partidos lhe ofertam imediatamente uma vida melhor. Senão, não se mantém na movimentação. Dentro desse esquema de raciocínio, como você explicaria outros métodos de governança na América Latina baseados na mobilização permanente? Como, por exemplo, o caso do chavismo e, em menor escala, do MAS na Bolívia? Eu acho que são processos diferentes, né, que tem, cada país tem as suas particularidades. E esses movimentos de massa, né, tanto na Venezuela como na Bolívia, eles têm um grande componente da natureza nacional dessas mobilizações e da história nacional desses países, né? Na Bolívia, por exemplo, nós temos um grande contingente de massas que está voltado para uma redenção da etnicidade original da Bolívia, com seus valores, a sua cultura, né? E na Venezuela, nós temos um setor militar caudilhista, né, popular, que levou à frente essa mobilização. Uma mobilização que tinha no seu cerne, inclusive, muito das Forças Armadas, e que em algum momento, inclusive, vacilaram em relação a dar continuidade a esse movimento. Agora, Tarso, uma das críticas ou autocríticas que mais se ouve no PT sobre o período passado foi a excessiva institucionalização e o fato de não se ter construído, ao lado da governabilidade institucional, a governabilidade social, que viria a ser exatamente essa participação popular mais intensa, que tinha sido, em âmbito dos governos municipais, incluindo o seu em Porto Alegre, uma das marcas do PT nos anos 80. O que essa crítica ou autocrítica deve se traduzir a respeito do modelo de governança nesse terceiro governo Lula? Repetir o que foi feito no ciclo anterior ou tentar quebrar o que você chama de padrão histórico de baixa mobilização popular depois do período eleitoral? A democracia de baixa intensidade, né? Eu nos falo o nosso querido amigo Boaventura e tantos outros sociólogos e teóricos que estão empenhados nessa discussão. O orçamento participativo foi uma experiência importante, uma experiência que teve uma universalidade muito grande e que se transformou, inclusive, num modelo mundial. Eu tenho orgulho, junto com o meu companheiro Olívio Dutra, o Raul Conte e tantos outros companheiros que estiveram juntos, de ser um dos protagonistas dessa experiência. Mas era uma época ainda em que a sociedade mantinha uma estrutura de classes mais ou menos estabilizada. O capitalismo industrial aqui, evidentemente, mediado pelas condições de atraso da sociedade brasileira. Mas nós tínhamos aqui em Porto Alegre, né, as organizações operárias, sindicais em funcionamento, a militância organizada nas comunidades, né, de bairro para fazer os conselhos do orçamento participativo, que eram antes conselhos populares. E tínhamos também uma tradição que a ditadura militar não conseguiu sufocar aqui em Porto Alegre, que era uma participação ativa da intelectualidade, dos setores médios da classe política, né, que chamam de classe política, não é classe, mas do estamento político, né, que estavam integrados nesse movimento. Agora, a
a resposta à tua pergunta, ela exige uma outra pergunta, na minha opinião. Não é o que o Estado, o que o presidente Lula e o seu ministério vão fazer para essa mobilização, mas o que os partidos do campo democrático e popular, do campo de esquerda, recomendariam que ele fizesse. E essas recomendações eu não conheço, nem no nosso partido, em nenhum partido. Não tem, né, uma avaliação orgânica dos partidos, das mutações que ocorreram no sistema de capital, nas formas novas de controle dos corações e das mentes das pessoas, e do bloqueio, verdadeiro bloqueio de formação de opinião que a fragmentação do sistema do capital determinou junto às classes trabalhadoras, dispersas, antigamente organizadas na fábrica, dispersas pela miséria, dispersas, né, pelo fracionamento, pela lesão de toda a estrutura social. Tá? O que os partidos dizem disso? Eu não conheço. Eu tenho tentado pensar sobre isso desde a década de 90. Eu te recomendo, e tu deve ter lembrado, de um artigo chamado Demarcação e Hegemonia, que é um artigo lá dos anos 90, onde eu digo, olha, pessoal, vai acontecer, me perdoa a expressão, vai acontecer um monte de merda daqui para frente. Né? E eles vão destruir a classe operária e vão destruir os seus sujeitos políticos. O que nós temos que fazer sobre isso? Aí eu arrisco dar algumas opiniões lá, que certamente não tiveram muita influência, mas pelo menos estão lá para tentar pensar essas coisas. Então, o que dizem os partidos de esquerda que o seu presidente deve fazer para que essa mobilização seja retomada? Então, eu, como não conheço, não posso te responder. Mas qual é a sua opinião a esse respeito? Se você tivesse com o Lula, tivesse que dar ao Lula uma sugestão do que fazer, ou um pacote de sugestões sobre o que fazer a esse respeito, quais seriam as suas sugestões a esse respeito, que foi identificado pelo PT, ainda mesmo que seja apenas como diagnóstico, como o grande problema dos ciclos petistas, a incapacidade de fazer com que o povo fosse protagonista daquele processo. Está em inúmeros documentos do PT isso. Qual a lição que se extrai para esse terceiro governo? Eu acho que não é a função do presidente da República governar para os partidos, e sim os partidos orientarem e proporem ao presidente da República o que ele deve fazer para proteger o seu governo. O presidente da República jamais vai fazer isso. E nenhum presidente da República fez isso. Aliás, o único que fez isso, ele fez de dentro da prisão. Foi Mandela, onde ele disse para o movimento de massa, onde ele disse para a sociedade, onde ele disse para os seus inimigos, né, o que ele ia fazer e que ele já estava fazendo. Quando ele era transferido de uma prisão para outra, ia mudando as suas opiniões e indicando para a sociedade, para os seus liderados, né, e para os seus inimigos, olha, vocês vão ter que me enfrentar nesse terreno. Né? E saiu e foi eleito com quase 70% dos votos. Então, e a sociedade lá, mesmo depois do Mandela, os partidos entraram, né, na luta. Me perdoe a interrupção, Tarso. O Chaves cansava de fazer isso também. O Evo Morales também fazia isso. O Perón fazia isso. Eu acho que o Chaves não serve como um exemplo para o Brasil. Não estou dizendo, não é apenas o caso do Mandela. Não é apenas o caso do Mandela. Não. Nos regimes presidencialistas, isso é o natural, que o presidente seja o líder do povo. O Chaves mobilizava a sociedade porque ele era um militar de patente e dirigia um exército. Não é porque ele tinha talento político para mobilizar. Eu não acho isso. E acho que, inclusive, isso é uma deformação democrática que levou a Venezuela a dificuldades extraordinárias hoje, né, para responder às grandes questões, né, das pressões internacionais, do isolamento internacional, que eram ofertadas apenas em torno da questão do petróleo. Né? A Venezuela não desenvolveu um modelo econômico, né, de desenvolvimento, por exemplo, da produção de alimentos, que acabasse com a fome do nosso povo. E eu não entendo um governo progressista, um governo de esquerda, um governo socialista que não dê comida para o povo. Né? Então, são déficits, isso aqui não é culpa do Chaves, são déficits da esquerda latino-americana e da esquerda mundial que pensam muito, né, em como chegar ao governo, em como chegar ao poder, mas depois têm dificuldades para responder, inclusive, às necessidades da vida cotidiana das pessoas.